Página 77, capítulo 5, Cura e Integridade. Introdução, terceiro parágrafo. Tu estás sendo abençoado por qualquer pensamento benéfico de qualquer dos teus irmãos em qualquer lugar. Por gratidão, deverias querer abençoá-los em retribuição. Não precisas conhecê-los individualmente, nem eles a ti. A luz é tão forte que se irradia através da filiação e retorna os agradecimentos ao Pai, por irradiar sobre ela a sua alegria. Só as crianças santas de Deus são canais dignos da sua bela alegria, porque só elas são suficientemente belas para mantê-la por compartilhá-la. É impossível para uma criança de Deus amar a seu próximo, a não ser como a si mesmo. Por isso, a oração daquele que cura é: que eu conheça esse irmão como conheço a mim mesmo. Aqui ele diz que a gente tem que abençoar todos os irmãos, toda a cadeia. Então, como é que funciona isso? Abençoar em gratidão, né? Então, quando alguém presta um serviço para você, ele diz que todos os irmãos estão abençoando você também. Então, como que eles abençoam você? Você veja a cadeia produtiva. Então, quando você, por exemplo, vai morar num apartamento, você imagina quantas pessoas trabalharam para você estar naquele lugar, para você ter aquela condição, para você estar morando ali. Então tem toda uma cadeia de gente que trabalhou, né? A gente vai pegar o corretor de imóveis, a imobiliária que vendeu, o pessoal do cartório que registrou o teu nome, né? E vai aí, pega quem pensou naquilo, né? Vamos pela outra ponta, quem pensou em construir aquilo, né? Quem arquitetou, né? O engenheiro que moveu a obra, todas as pessoas que trabalharam na obra, né? Pedreiro, carpinteiro, auxiliares, encanador, eletricista, e vai botando gente aí, né? Aí depois você ainda tem que ir além, né? Porque na obra tem tijolos, aí tu vai até o cara que fez o tijolo, né? A terra de onde ele extraiu o barro, quem extraiu o barro, né? E vai abençoando, né? Aí depois você vai, tem o cimento, tem a areia, quem tirou o cimento, areia, tem ferro, tem encanamento, tem fio de cobre. O cara que pensou no fio de cobre, o cara que criou a eletricidade, quer dizer, criou não, ele descobriu, né? E descobriu a eletricidade e fez com que tivesse luz elétrica dentro do teu apartamento, o cara que bolou como é que ele ia fazer para você ter sanitário dentro de um apartamento, no meio de uma cidade, no meio de milhares de pessoas, para você não precisar ir lá fora da casinha, né? Tudo isso, né, é uma cadeia de tanta gente, né? Quem descobriu o Brasil, né? Que motivo pelo qual, né, aquele terreno está disponibilizado para a gente morar ali, e vai indo, né? Então é muita gente, né? Então, porque não sei se você sabe, no Antigo Egito já tinha construções de 2, 3 andares, né? E eles já tinham água encanada, e eles tinham eletricidade também. Então eles trabalhavam nos subterrâneos com eletricidade. Eles tinham um peixe elétrico que gerava eletricidade. Então eles já tinham um sistema de iluminação, né? E nessas construções, quando os romanos foram lá para o Egito,
aquelas construções e trouxeram para Roma, né? E aí eles fizeram as construções, mas eles não tinham banheiro nos apartamentos, para vocês verem como isso é importante, né? Então eles inventaram, dizem que os romanos inventaram o penico. E outra grande invenção também é o capacete, que os romanos teriam inventado também o penico e o capacete. O penico era para fazer as suas necessidades durante a noite e de manhã eles jogavam pela janela lá para a rua lá embaixo. E o capacete era para as pessoas que passavam na rua, porque vai que numa dessas está passando. Mas então vocês vejam como quantas pessoas trabalharam para você estar aqui hoje, né? Vamos botar nessa sala aqui, nesse ambiente, né? E quem não está aqui, a Cecília, a Nara, a Lili, que estão na internet, quantas pessoas pensaram, colocaram suas ideias, né? Descobriram tecnologias para possibilitar você estar aí em casa e estar participando de mente presente, tanto quanto nós aqui estamos, né, nessa reunião. Então, quando a gente estende essa bênção e gratidão a toda essa cadeia, por cada coisa, né, essa bênção retorna, porque a luz, ela sempre dar e receber é a mesma coisa. À medida que você expande isso, você abre um canal para receber também da mesma maneira. E essa é a ideia desse parágrafo, que a gente deveria fazer isso. E para a gente começar a fazer isso, a gente tem que reconhecer o irmão que está próximo, né? Tem que começar por aqui, né? E como a gente só pode amar ao outro como a si mesmo, né? Não mais que a si mesmo e nem menos, por isso que a oração de quem abençoa e gratidão então é essa, né? Que eu reconheça nesse irmão, né, quem sou. É assim a oração. Que eu conheça esse irmão como conheço a mim mesmo. Que eu conheça esse irmão como eu conheço a mim mesmo. O convite ao Espírito Santo. A cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Esse contentamento convoca todas as partes da filiação a regozijarem-se com elas e permite que Deus se manifeste para elas e através delas. Só a mente curada pode experimentar a revelação com efeito duradouro, porque a revelação é uma experiência de pura alegria. Se não escolhes ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Lembra-te que o espírito não conhece diferença entre ter e ser. A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece e assim honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter não tem significado e dar é nada. Tendo tudo, o espírito mantém todas as coisas, dando-as e assim cria como o Pai criou. Embora esse tipo de pensamento seja totalmente alheio à posse de coisas, mesmo para a mente inferior, é bastante compreensível no que diz respeito às ideias. Se compartilhas uma posse física, de fato, divides essa propriedade. Se compartilhas uma ideia, porém não a diminuis. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa a quem a deste a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na tua mente e assim a aumenta. Se o conceito de que o mundo é de ideias e isso é aceitável para ti, toda a crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece.
A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece e assim honra apenas as leis de Deus. Na linha anterior diz assim, ó, lembra-te de que o espírito não conhece diferença entre ter e ser. Daí na sequência, a mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece e assim honra apenas as leis de Deus. Então, as leis de Deus são assim, que dar e receber é a mesma coisa e tudo aumenta por dar. Quanto mais você dá, mais aquilo aumenta. Essas são as leis de Deus e essas que o Espírito segue e que a mente superior segue ao Espírito. Né? Embora aqui no mundo a gente acha que dar é ficar sem, né? Porque diz ali, quando compartilhas uma coisa no mundo, algo material, você divide. Então fica um pouco para ti, um pouco para mim. Quando você dá no mundo das ideias, você não divide. Você fica com o total da tua ideia e a pessoa a quem você deu a ideia fica também. E se essa pessoa aceitar a ideia, ela reforça a ideia. E é assim que funciona a criação. Então, nada que você dá se perde no mundo das ideias. Tá? E se você aceita que esse mundo é um mundo de ideias, então isso fica fácil de entender. Tá? É essa ideia que o Espírito segue, que são as leis de Deus. Que tudo aumenta ao compartilhar. Porque vocês lembram, compartilhar não é dividir. Compartilhar é quando eu dou para você e continuo tendo, sem nada tirar aquilo que eu dei, e você passa a ter na totalidade aquilo que eu dei, sem que haja qualquer diminuição ou divisão. E assim, à medida que as ideias vão se propagando por compartilhar, elas vão aumentando. E ela nunca perde a origem. Então, uma ideia nunca se perde. Né? A gente tem essa ideia no mundo do plágio e dessa ideia das pessoas que roubam uma ideia, né? E de fato, no mundo, quando se rouba uma ideia, o dono perdeu aquilo que ele tinha idealizado. Porque outra pessoa pegou a tua ideia e copiou. Tá? No entanto, no mundo das ideias, tudo é compartilhado. Então é assim, o cara que foi registrar o telefone, lá fazer o registro da invenção do telefone, que foi o Graham-Bell, tá bom? Parabéns, nota 10 pela aula de História. Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, né? Então, 5 minutos depois chegou alguém para registrar a mesma invenção, vocês sabiam? E o cara já tinha registrado. O que acontece? Quando eu tenho uma ideia, essa ideia, ela circula livremente. Eu não consigo prender uma ideia na minha mente. Então, num nível acima, é o mundo das ideias. Tudo que você tem uma ideia, aquilo vai para lá. Se você não fizer aquilo, outra pessoa vai materializar. Alguma outra pessoa pode captar a tua ideia e fazer aquilo antes de você. E quem registra primeiro fica sendo o dono da ideia. Da forma do mundo está certo, mas para aquela pessoa que teve aquela ideia, né, então aquela ideia, a pessoa diz, puxa vida, eu tive essa mesma ideia e não fiz. O outro pegou essa ideia e
enriqueceu. Então a gente tem que cuidar com essa coisa das ideias, né? Teve um circo que chegou na cidade, e aí tinha um aleijadinho que ficava na frente da catedral, pedindo esmola, e as cidades, puxa vida, o aleijadinho, né? Os cidadãos se reuniram numa comunidade pequena, o aleijadinho não tem dinheiro para ir no circo, né? Então vamos dar de presente para ele uma entrada no circo. E aí se reuniram e deram, no melhor lugar, a cadeirinha bem na frente do picadeiro lá, que a arena do circo chama picadeiro, bem ali na frente. E aí vai lá, passa o palhaço, faz as palhaçadas, aí tem as apresentações do trapezista, aí vem a apresentação do leão. E o leão foge. Aí é um corre, o leão fugiu. E todo mundo correndo para fora do circo para se salvar do leão. Mas à medida que o pessoal corria para fora do circo, um gritava para o outro, aleijadinho, aleijadinho, um dizendo para o outro e salvar o aleijadinho. E todo mundo corria, mas ninguém parava, eles só repetiam, aleijadinho, 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 né? Para ver se alguém ia lá carregar o aleijadinho, mas ninguém se prestava a isso, que todo mundo queria salvar a própria pele. Dali um pouco o aleijadinho gritou, pare de dar ideia pro animal, deixa ele comer quem ele quiser. Então, o que a gente vê aí? Não dá ideia, né? Então, por exemplo, né, eu fui... Lá no Amazônia eu fui fazer um passeio e eu achei muito barato, né? Porque pelo serviço que foi prestado, por tudo, eu achei que às vezes está barato demais, né? E aí disse pro cara, eu achei que era mais, ela não dá ideia. Porque a coisa funciona assim. Quando eu era criança, lá no interior do Rio Grande do Sul, né, que eu nasci numa cidade chamada Giruá, né, era água de poço. Aí surgiu uma grande novidade, a tal da água encanada. Né. Mas antes de surgir a água encanada, meu pai dizia, qualquer dia vão cobrar vão cobrar a água que a gente usa. Sabe? E primeiro a água encanada veio grátis. Ninguém pagava. Você só pagava para ligar o cano do cano que passava na rua para a tua casa. Tu só pagava aquele serviço e aquele cano. Não pagava água. Aí depois inventaram de pagar uma taxa mensal. Aí depois inventaram de botar um relógio. Meu pai dizia, viu? Né? Então, qualquer dia vão cobrar o ar que a gente respira. Puxa, não dá ideia, né? Não dá ideia, porque eles estão trabalhando para tentar cobrar algum imposto já sobre o ar que se respira. Né? Então, mas as ideias, elas funcionam assim. Quando perguntaram para Einstein de onde ele tirava as ideias que ele tinha, ele respondeu, do mundo das ideias. Então, esse mundo das ideias, que o Jung chamou de inconsciente coletivo, e Jorge Olindo chamou de cosmonete. Você já conhece o Jorge Olindo? Eu já caí nessa. Já caiu nessa? Então, é assim, todas as ideias, elas ficam como que numa nuvem, flutuando. Quem acessa aquela nuvem, né, acessa aquelas ideias, tem acesso àquilo que está lá. Tá? Então, essas ideias, elas aumentam por compartilhar, porque quando uma pessoa aceita aquela ideia e põe em prática aquilo aumenta. E hoje nós vemos como uma coisa do nada aumenta tão rapidamente. Alguém teve uma ideia de fazer um serviço na internet chamado WhatsApp. Como isso se propagou? Porque as pessoas gostaram da ideia. Então aquilo aumentou por compartilhar. E isso funciona
tanto na nossa mente inferior, onde está o ego, como funciona na mente superior. O que está em cima é igual ao que está embaixo, para a gente entender com o que está embaixo, como as coisas são em cima. Então aqui onde nós estamos é um laboratório físico, para a gente aprender aqui com as coisas que nós estamos, como as coisas funcionam na mente superior. Porque como na mente superior é abstrato, a gente não consegue entender. Por isso que a gente tem laboratórios nas escolas, por isso que a gente aprende a contar nos dedos. Depois que aprendeu a matemática, não precisa mais contar nos dedos. Então é assim que a gente vai aprendendo. Por isso no início do livro diz, né, que o espírito é perfeito como sempre foi, sempre será, a mente é o aprendiz, e o instrumento de aprendizado é o físico. O físico são todos os corpos físicos, o meu, o teu, e tudo que é corpo físico animado e inanimado. Tudo serve como instrumento de aprendizado para compreendermos o abstrato, que é nesse nível que funciona essa compreensão das ideias e de como isso aumenta o compartilhar. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, puxa vida, eu tive a ideia de fazer um telefone celular, mas não fiz. Alguém fez. Bom, abençoe em gratidão. Por quê? Porque agora o celular está aqui, eu não precisei fazer nada, eu só tive a ideia. E o cara trouxe prontinho para mim, dizendo, olha Jorge, vê, se é assim que você queria, é assim que você tinha pensado, e eu não fiz nada. Não precisei fazer nenhum esforço, basta ter a ideia. Eu não sou reconhecido como dono da ideia, não é que eu tenha tido a ideia do celular, eu estou fazendo uma analogia. Eu não sou reconhecido como dono da ideia, mas a ideia nunca perde a sua origem. E a origem do celular, ela está no cara que batia tambor lá. Porque funciona ainda no mesmo sistema do tambor. Se não tivesse essa comunicação, esse método de comunicação à distância, com sinais de fumaça, com tambor, né, enfim, não teria inventado o telégrafo, o código Morse, nem o telefone e nem o telefone celular. Então você vê que a cadeia de irmãos que trabalharam para que o celular estivesse aqui, ela não começa na pessoa que inventou o celular. Ela está bem antes. Porque ele apenas potencializou a ideia inicial. A gente estava lá na floresta e tem uma árvore lá que funciona como eles chamam o telefone da floresta. Né? Que a árvore, você bate na árvore e ela dá um som que ela ecoa na floresta fechada, porque lá tem um lugar que a floresta é imensamente fechada. Se você olhar para o lado da trilha, não passa nada. Só mosquito, passa com dificuldade. Né? Porque a floresta é muito fechada. Né? Então o cara abre uma trilha na floresta para passar, e se ele deixar de usar a trilha 2, 3 meses, fechou. A floresta ela fecha muito rapidamente, tudo lá está disputando espaço. E o espaço lá é disputadíssimo, é mais do que em São Paulo. Então, as plantas logo, o espacinho aqui, elas vão, todo mundo quer ocupar o espaço. Então, o cara lá estava explicando, né? Olha, então é assim, quando der 2 batidas, significa que a onça comeu 2. Então ele estava dizendo que inventava um código, ou quando a pessoa se perde na floresta. E é muito fácil da pessoa se perder também. Então a pessoa, para andar na floresta, ela tem que fazer como Joãozinho e Maria. Tá? Ela tem que ir quebrando o galinho e deixando que, se ela se perder, ela volta. Pelo mesmo caminho que ela entrou na floresta, ela pode sair. Então mesmo o guia experiente naquelas florestas mais fechadas,
ele vai quebrando galinho. Que daí pelos galinhos ele consegue, pelos galhos quebrados, ele vai quebrando e soltando no caminho. Como Joãozinho e Maria, né? E aí ele consegue voltar. Senão a pessoa se perde no meio da floresta, é muito denso, muito fechado, não sai mais. Então vejam que as ideias, elas vêm de tão longe. As ideias primárias que originaram, nós temos um telefone celular, uma Smart TV, uma internet, um interfone. Então quantas pessoas a gente tem que abençoar em gratidão? Não vai sobrar tempo para fazer outra coisa, né? Porque é só começar a pensar. Agora, aquela pessoa que teve a ideia vai dizer, puxa vida, pegaram a minha ideia, fiquei sem ela, tu não ficou, ela está contigo. E a origem está contigo. E essa origem, a ideia nunca se perde da origem. Nunca se perde da origem. É só você acreditar nisso. Que uma ideia nunca se perde da mente que originou a ideia. Sempre vai ser tua. E se você pensar assim, você abençoa em gratidão aqueles que pegaram a ideia e materializaram ela também. Assim como aqueles que antecederam todo o processo que é em graus, para você chegar e somar A mais B mais X para ter aquela ideia. Então, realmente, podemos começar a pensar um pouco nisso também. Vamos meditar essa semana nesses aspectos. Eu estou com uma dúvida aqui. Sim. Quando o artista faz uma obra, faz uma música, uma escultura, uma pintura, ele criou, ele fabricou. Tipo assim, a ideia, essa ideia que você está falando, se ele for a primeira pessoa, a ideia dele, aí ele nunca vai saber se a ideia foi dele ou a ideia foi captada. Você pensa assim, você faz uma música, tá? Bom, o que você fez foi um conjunto de notas diferente do que já tinha. Você jogou com as notas musicais. Então você gerou sons diferentes do que já tinha, musicais, mas a música, ela não é tua. Você está potencializando a ideia da música. Agora, quem foi que descobriu a música? Aí é que a gente tem que pensar. Então, o que é que você registra? Você registra aquela música que você fez, mas você não criou a música. Você não materializou a música. Você pegou uma coisa que já tinha e a partir daquilo você modificou as notas de uma forma que você criou uma sonoridade diferente, que ninguém ainda tinha usado as notas musicais daquela forma. E ficou muito bonito, muito agradável para ouvir. Tá? Agora, o que o músico faz? Abençoa em gratidão, registra no teu nome lá, né? E abençoa em gratidão todos os que antecederam você para chegar em você a ideia da música. Porque a ideia da música não é tua. A música já está criada. Essa ideia já veio pronta para você. Você apenas está propagando e potencializando e mexendo nas notas musicais que já existiam, né? De formas que você está gerando musicalidade, porque é como criar uma palavra, né? Você pode pegar as letras e mexer com elas e criar uma palavra, tá? Que ninguém conhece ainda. Aí você dá um significado para aquela palavra. Tá?
Então você é que originou aquela palavra, mas a palavra não é você que teve a ideia de criar a palavra. Você mexeu nas letras para formar aquela palavra. E você mexe nas notas para para gerar um som. Né? Então aquela sonoridade, aquele som, você gerou. Pode registrar que você foi a pessoa que gerou aquele som, utilizando as notas musicais. Mas a música tu não pode registrar em teu nome, porque a música, ela é uma coisa que já existia. Então, talvez a primeira, para quem descobriu a música, foi alguém que deixou cair alguma coisa no chão e fez toim, e a pessoa disse, puxa, que som legal, né? E aí deixou cair de novo, toim, né? E aí deixou cair de mais alto e viu que o som era diferente, deixou cair de mais baixo e viu que o som era diferente. E aí, vai ver, ele foi se dando conta que conforme ele batia num objeto metálico, com mais força, ou mais numa ponta, ou mais na outra, ele gerava sons diferentes. Talvez esse tenha sido a pessoa que teve a ideia original da música, né? Que eu não sei quem foi. Mas hoje, se pensarmos assim, né, nós estamos então trabalhando com aquilo que já tem. Como tem o ditado que aqui nada se cria, tudo se transforma, então a ideia é que a música já existia, assim como a energia elétrica também. A energia elétrica já existia. Antes da pessoa descobrir, porque o que é descobrir? É tirar aquilo que cobre e tornar perceptível. Então é como, descobriram o Brasil. Mas descobrir o quê? É dar-se conta de uma coisa que já estava lá e antes não era percebida. Né? Então, tudo já está pronto. Né? Então, tudo está pronto e à disposição de todos no universo. Nesse mundo das ideias, né? no nível do espírito, acima das ideias, ainda no nível do espírito, todos os talentos já são compartilhados, todos têm tudo. Porque se nós fôssemos pensar que falta alguma coisa, então o espírito não é perfeito. Então tudo está pronto. Todos já têm tudo. Você já tem tudo, eu já tenho tudo. O que acontece? É que eu bloqueei a minha conexão com a mente superior, aonde eu me dou conta que eu já tenho tudo, e eu fico tentando descobrir coisas da mente inferior. Mas uma hora eu vou me dar conta também de que nós já temos tudo. E a gente se dá conta disso quando chega nesse nível onde tudo está, que é a mente superior, no nível do espírito. Aí a gente se dá conta que temos tudo, que nada nos falta, que não precisa se preocupar com nada. Então, quando se diz busca o reino e tudo será dado por acréscimo, quer dizer isso. Vai para o nível da mente superior e você vai se dar conta de que lá é o teu lugar. E que lá você tem tudo, porque lá você é. Nesse nível não tem diferença entre ter e ser, como temos aqui. É um estado mental. Não é que você tem que deixar o corpo para fazer isso. Você tem que deixar de acreditar que tu és o corpo. Apenas isso. E aí você se dá conta que você é mais que o corpo, que você está além do corpo e que você já tem tudo. Aí você fica brincando com o corpo aqui, como instrumento de aprendizado. Então, esta é a ideia, porque de fato, se pensarmos assim, nós já temos tudo.
Então, se já temos tudo, a música também. E se já existe a música, então ela sempre existiu. Como a energia elétrica, ela sempre existiu. Apenas as pessoas aprenderam a separar lá os nêutrons e elétrons, é assim mesmo, e canalizar aquilo para gerar luz, calor e força. Pronto. Então o que fazem essas usinas hidrelétricas é isso. É pegar a energia que já está lá, da força, quando é hidroelétrica, da força das águas, né? Ou da força dos ventos, ou da geração por termoelétricas, gera aquela energia, né? Que já está lá, porque você não tem como criar energia. Nós não sabemos criar energia. Então nós pegamos aquilo que já está à nossa disposição e, por dizer assim, canalizamos a energia através de fios, né, para gerar luz, calor e força. Então, ninguém inventou a energia elétrica. Eu acho que a música também já existia. Agora, se você criar uma sonoridade nova, você registra que aquela coisa é tua. Tá? Aqueles sons de acordo com aquela nota musical lá, aquela sequência de notas naquela ordem, que deu aquele resultado sonoro final, foi você que materializou. Tá? Aí é teu. Mas você tem que levar em consideração e abençoar em gratidão todos aqueles que até você chegar nesse ponto trabalharam para que você tivesse sentado lá na tua casa com um instrumento musical e com a ideia de que você pode jogar com as notas para fazer aquilo. Essa é a ideia. E você trabalha em abençoa e gratidão os antecessores e os sucessores e a cada um que ouvir a tua música, porque cada pessoa que vai ouvir aquela tua música, ele vai potencializar aquela ideia. Então vamos chamar que a música já existia, você teve a ideia de juntar as notas naquela sequência e criou aquela sonoridade. Pronto. Então, quanto mais pessoas aceitarem a tua ideia, mais vai potencializar aquilo. Então você vai abençoando os para trás e os para frente, os que ouvirem aquilo também. E tudo aumenta por compartilhar. É assim que funciona. Quanto mais pessoas ouvirem a tua música, mais possibilidades nós vamos ter de tua música, mais sucesso vai fazer, mais vai aumentar o sucesso dela. Então, segundo parágrafo, página 78, convite ao Espírito Santo, segundo parágrafo. Vamos começar nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos simples. Agora é grifado. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número dos que neles acreditam, mais fortes passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Os pensamentos aqui são sinônimos de ideia, então? Então, dar e perder são associados, é uma crença do ego que tem que ser desfeita. Que é o ego que acredita nessa possibilidade, Passo. Jorge, aqui, quanto maior é o número dos que neles acreditam, mais forte passam a ser as ideias, os pensamentos. Isso vale tanto para o bem como para o mal? Sim. Eles têm o mesmo peso. É o mesmo poder. Porque o poder está na tua mente. Então, quando você pensa uma coisa boa,
Quanto mais pessoas acreditarem naquilo, mais fortalece. Quando você pensa numa coisa ruim, quanto mais pessoas aderirem ao seu pensamento, mais aquilo vai se fortalecer. Tá? Porque o poder, ele está em você. Não é uma coisa externa. É você que gera o pensamento. Sou eu que gero o pensamento. E é ali que está todo o poder. Então, quando tem um pensamento e as pessoas acreditam, aquilo se torna poderoso. Agora, na verdade, é assim, poucas pessoas realmente pensam. Por quê? Por que nós não pensamos? Porque nós achamos cômodo repetir e seguir os pensamentos dos outros. Você sabe que até hoje toda a humanidade segue os pensamentos de Platão, de Sócrates, de Ramsés, de Jesus, de Pitágoras e outros que pensaram. Mas que é pensar. Ai, meu Deus. Você vê as conversas das pessoas para você ver se tem alguém pensando alguma coisa. Então, o pensamento é assim. Olha as conversas das pessoas na rua. Senta aí num banco aí na frente um dia e fica observando o que as pessoas que passam estão conversando. Vê se eles pensam alguma coisa. Vê se surge algum pensamento iluminado aí. Nada. Nada. Vê nas redes sociais, tá, se alguém publica alguma coisa de si mesmo. Olha, gente, eu tive uma ideia aqui assim sensacional, não sei o quê. Primeiro não publica porque tem medo que alguém possa pegar a ideia da pessoa. Né? Então vou dizer, senão vão pegar a minha ideia. Né? Porque o medo de perder aquilo que alcançou é muito grande. E segundo, que as pessoas ficam repassando coisas. Ficam repassando. Repassa, repassa, repassa. E o que a pessoa faz? Pega o conto do patinho feio, né? E agora cria águia ou galinha. Tá? E depois cria jacaré ou onça. Tá? E aí vai repassando aquelas ideias, arara ou tucano. Né? E assim vai repassando aquelas ideias. Lá onde a gente estava tinha um tucano que eu acho que ele pensava que era arara. Porque ele se comportava igual a arara. Ele vinha bicar a gente, o tucano lá tudo solto. O tucano vinha bicar, ele vinha comer meu pé, ele queria morder meu dedo. O tucano com aquele bicão dele, estava assim, ó. Então, é assim. Tá? A gente não pensa. A gente não pensa. Por quê? Primeiro que há um grande interesse de que ninguém pense nada. Só siga. Apenas faz o que eu estou te dizendo. As leis, de certa forma, elas são criadas para bloquear as pessoas, para não terem ideias. Você vai na universidade, você vai lá para fazer uma faculdade. Quando você vai na faculdade, você deveria ir, porque faculdade e dom é a mesma coisa. Você tem um dom, você tem um talento, você tem uma faculdade, sabe? Você tem uma vocação. Isso são palavras sinônimas. Então você vai lá para desenvolver aquela tua faculdade. Faculdade, dom ou talento é uma coisa que você se dá conta que você tem aptidão para aquilo. Aí tu vai lá para desenvolver. Será que a pessoa desenvolve o seu talento numa faculdade? Ou ele é moldado?
para seguir o que já tem e não pensar em mais nada. O Einstein relatou dificuldades imensas com os professores que ele teve. Porque os professores faziam a pergunta, mas queriam a resposta padrão para aquela pergunta. Não poderia dar outra. Não poderia dar outra solução. É proibido pensar. Não pense. Você tem que olhar no livro, a resposta está lá. Se fixa no roteiro. Não saia disso. Tá? Então as pessoas ficam repetindo a mesma coisa. Repetem, 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 repetem. Tá? O jornalista repete o que a pessoa falou. Aquela pessoa tirou de onde aquilo que ela está falando. Olha, se a gente for ouvir os discursos dos romanos lá no, como é que chamava? No Senado romano, vocês veem que as pessoas, tu pode copiar discursos fantásticos lá e se você começar a dizer aquele discurso, tu te elege presidente. Então, vocês veem que as pessoas pegam as ideias e desenvolvem, mas não pensa. Não pensa naquilo que está fazendo. Porque nós não somos educados para pensar, nós somos educados para seguir a cartilha. Segue o roteiro, segue o que está escrito. Não sai fora disso. Né? Você tem que aprender que a matemática é assim e acabou. Português, a palavra é assim e acabou. Não pensa, não cria nada. Não sai fora do padrão. E você vai para a faculdade para fazer uma faculdade, seja qual for, tem um modelo que você tem que se encaixar naquele modelo. Tá? Se você não encaixar naquele modelo, você não pode ser um profissional daquela área. Então você não pode pensar. E qualquer pessoa que tenta sair fora do modelo é excluída. Não pode. Então, quando que eu posso pensar? Não pode. Não pode. Então, por isso que nós temos tantos bloqueios, né, que a gente depois não consegue pensar. Desde criança. Vê se nós deixamos as crianças pensarem. Ah, eu pensei que podia, pois é, mas não pode. Pensou errado. Não pense. Você não tem que pensar em nada. Tá? Então, é assim que funciona. A gente não pode pensar. Tem que seguir o modelo. Tem que seguir o modelo. A gente não pode pensar, não pode falar nada. Siga o modelo. É esse o critério que a gente tem. Agora, quando se diz assim, siga o modelo com relação àqueles que pensaram, então vamos dizer, siga o modelo de Jesus. Jesus pensava. Então é esse modelo que nós temos que seguir. Aprenda a pensar. Pensa por você mesmo. Comece a pensar. Às vezes eu digo para as pessoas aqui, você sabe as palavras, mas você conhece o significado. Pensa. O que significa essa palavra? As pessoas não sabem. Não sabem. Porque a gente não foi educado para pensar. A gente sabe, por exemplo, o que é gravidez. Ah, eu conheço a palavra. Mas o que significa gravidez? O que significa essa palavra? Alguém sabe? Pode dizer. Pensa. Você tem a palavra, agora pensa, o que significa?
significa atrair para baixo pela força da gravidade. Então, como que nós podemos compreender o que ouvimos se nós não conhecemos o significado das palavras, porque a gente nunca parou para pensar nisso? Como que nós podemos comunicar alguma coisa se nós falamos, mas nós não sabemos o que estamos falando? Porque nós não pensamos antes de falar. Nós só repetimos. Não para pensar. Pensa, pensa, pensa um pouco. Então essa é a ideia. Por quê? Porque os pensamentos, eles se propagam e aumentam. E ficam mais poderosos à medida que se propagam. Por isso que quanto mais aumenta o pensamento daqueles que pensaram, mais forte fica. Mas nós estamos seguindo um pensamento real ou estamos seguindo um pensamento equivocado? Porque a mente pensa, tanto com a mente, com o espírito, quanto com o ego. Você se põe tua mente a serviço do ego ou a serviço do espírito. Isso é uma decisão tua. Tu escolhe. Se você colocar a tua mente a serviço do ego, bloqueou tudo. Porque o ego modela, ele molda. Aqui não pode pensar. Aqui é assim. Aqui é assim que funciona. Não tem que criar nada, não pode pensar. Se você coloca a tua mente no nível do espírito, lá você consegue pensar. Então a gente não faz ideia do que é pensar. E toda a força de nossa mente, ela vai no pensamento. E o que é a palavra pensamento? Débora? Momento tem a ver com mente, agora o pensa. Isso. Quem pensa é a mente. Então ele liga a causa-consequência, pensamento. Ele diz o que surge e de onde. Pensar surge da mente. Então, um pensamento é algo que se pensou e que teve origem na mente. E isso você não desliga, viu como você não desliga a ideia de quem a gerou? Pensamento. Você não consegue desligar o que se pensa da mente. Não há como. Por isso que você pode dar o pensamento para outra pessoa. E você não vai perder nada. Porque aquilo que você pensou na sua mente, jamais vai se desligar da sua mente. É pensamento. É a tua mente que pensou. Você utilizou a tua mente para gerar aquele pensamento. Então você pode dar pensamentos, ideias, vai passando para frente. Quanto mais você der, mais você recebe. E não bloqueia. Não, isso eu vou ficar para mim. Não, isso eu não vou dizer para ninguém. Por quê? Porque você tem que pensar assim. Eu sou a flauta de bambu por onde passa a canção. Se você interromper o fluxo da flauta para dizer, não, essa canção aqui eu não vou soltar, a canção não passará mais. E aí o que acontece? Como a coisa é fluida, ela tem que fluir e passar e se estender, quando alguém bloqueia, bloqueia a extensão. E se você bloqueou a extensão, também bloqueia a recepção, você não recebe mais. Então, quando você tem um pensamento, uma ideia, passa para frente. Eu já
tive ideias maravilhosas que eu disse, eu não vou fazer isso. Passei para as pessoas. Passa. O que acontece? Abriu espaço para vir outra. E outra, e outra, e outra. Vai fazer isso, que é da tua área. E outra, e outra, e outra. E assim é que funciona isso. Quanto mais você, se você tiver uma ideia pequenininha, você der ela, aquela ideia vai aumentar por compartilhar, porque você pensa assim, eu vou materializar isso? Não. Então passa para alguém que pode, para alguém que essa ideia possa ser de alguma utilidade, seja qual for, passa para frente. O que vai acontecer? Você abre um espaço para vir outras ideias. E assim você cada vez pode ter mais ideias. E essas ideias, quanto mais elevadas, elas vêm do Espírito, e aí nós chamamos de inspiração. A palavra inspiração. In é em, no Espírito. Estar inspirado, estar no Espírito, é inside, é como se estivesse dentro do Espírito, no próprio Espírito, que surge do Espírito. Isso é uma inspiração. Mas você não pode bloquear a inspiração, porque senão você não baixa outra. Então, quando ela vier, recebe, e às vezes aquela inspiração não é para ti, é para outra pessoa. Então, libera. Libera para outra pessoa. Porque é assim que funcionam as coisas. Quem faz sapatos, não faz sapatos para si mesmo. A pessoa não faz 500 pares de sapato de todos os tamanhos por mês para si mesmo. Ele faz para os outros. Tudo que tu faz para os outros. E tudo que os outros fazem, eles fazem para todos, para ti, para todos. Por isso que quando se fala em abençoar em gratidão a todos, é isso. É a isso que está se referindo. O Espírito Santo é a única parte da Santíssima Trindade que tem uma função simbólica. Ele é chamado curador, o consolador e o guia. Ele também é descrito como algo separado, entre aspas. A parte do Pai e do Filho, a parte do Pai e do Filho. Eu mesmo disse, entre asas, se eu me for, eu vos enviarei um outro Consolador e ele habitará convosco. Sua função simbólica faz com que o Espírito Santo seja difícil de compreender, porque o simbolismo é aberto a interpretações diferentes. Como homem e também como uma das criações de Deus, o meu pensamento certo, que veio do Espírito Santo, ou a inspiração universal, ensinou-me em primeiro lugar e acima de tudo que essa inspiração é para todos. Eu mesmo não poderia tê-la em mim sem saber disso. A palavra, entre asas, conhecer, é apropriada nesse contexto, porque o Espírito Santo está tão próximo do conhecimento que o traz à tona, ou melhor, permite que ele venha. Eu falei anteriormente da verdade que o próprio Deus pode... Eu falei anteriormente da percepção superior ou verdadeira, que está tão próxima da verdade que o próprio Deus pode fluir através da pequena brecha entre eles. O conhecimento está sempre pronto para fluir a toda parte, mas não pode se opor. Assim sendo, podes obstruí-lo, embora nunca possas perdê-lo. Eu achei bacana, esclarecedor esse negócio, como o Espírito Santo como curador, consolador e guia. Eu pensei, um pouco antes, você falou da inspiração, né?
inclusive de onde vem a palavra, em espírito e tal. Então, agora realmente está juntando as duas coisas. Espírito Santo está na mente certa. E inspiração é estar no espírito, ou seja, está canalizado com a mente certa. E, portanto, o nosso guia da mente, é o guia da mente correta. Cada vez mais a coisa vai se sedimentando. Tá? Interessante a descrição que ele dá do Espírito Santo, que ele falou, Espírito Santo ou inspiração universal. Depois ele diz que a primeira coisa que ele aprendeu, ou ensinou-me em primeiro lugar, e acima de tudo, que essa inspiração é para todos, quer dizer que o Espírito Santo está em todos. Por isso que no parágrafo anterior ele disse que temos a mesma mente que estava na mente de Cristo Jesus. Então o Espírito Santo se habitaria na mente certa, por assim dizer, fazendo uma analogia, né? No caso, para eu encontrar o Espírito Santo, por assim dizer, eu tenho que estar na mente certa, como se, no caso, quando ele fala, está na mente de todos, né? Aqui no final do parágrafo ele diz que eu posso obstruí-lo, embora nunca possa perdê-lo, porque a mente certa, né? Ela tá sempre, né? Ela é eterna. Mas o que eu faço é escolher equivocadamente, ou seja, escolher a mente equivocada. Então me veio essa ideia de que a mente certa é a morada do Espírito Santo. Seria assim? Fácil. Que pode obstruir, mas não pode perder. Né? E o Espírito Santo, sim, ele está na mente superior, e cabe a você, a cada instante, decidir aonde você quer estar. A tal da força da gravidade vai puxar a gente para baixo com muita intensidade. Mas cabe a você escolher se você quer ficar no ego ou no espírito, na mente inferior ou na mente superior. Diante de cada situação, aquele que pensa na mente inferior vai pensar de uma forma, aquele que pensa na mente superior vai pensar de outra forma. E é provável que um não compreenda o outro, porque são níveis diferentes de compreensão. Por isso que é tão difícil nós entendermos os livros sagrados. Por isso que esse livro que nós estamos estudando juntos, nós compreendemos melhor quando estamos estudando juntos. Uma pessoa me disse, o Bhagavad Gita, ela estava seguindo lá o mestre que lhe ensinava o Bhagavad Gita. E ela disse que o mestre não permitia que ela virasse a página do Bhagavad Gita enquanto não compreendesse aquilo totalmente. Aí compreendeu isso totalmente, agora nós vamos para a próxima página. A pessoa não podia nem em casa. E ela tinha que ser fiel. Né? Não virar a página. E tinha que ser fiel nisso. Algumas pessoas me disseram que no estudo do Alcorão se faz isso também. A pessoa não vai para frente enquanto não entendeu aquele verso. E de certa forma, a maneira como nós estamos fazendo o estudo do curso em milagres é assim também. Nós não temos pressa de ler o livro. Eu lembro uma vez uma senhora que veio no grupo de estudos e a gente ia nesse mesmo ritmo que nós estamos agora. Como sempre foi, e pelo jeito sempre será, né? Totalmente. E ela dizia, meu Deus, mas desse jeito eu vou levar 30 anos para ler esse livro. Vamos ler o livro, vamos ler o livro. Eu disse, mas não é importante ler o livro. Isso até você pode fazer em casa.
O importante é a gente compreender parágrafo a parágrafo, né? Então, é assim, né? Essa conexão que nós estamos entendendo, e às vezes tem que voltar e ler novamente. Cada vez que a gente, como diz o capítulo, acho que é o princípio 13, né? Parece retroceder, mas na verdade avança, né? Então, a gente não retrocede, a gente avança. Por quê? Porque chega um ponto que se tiver coisa que a gente não compreendeu direito, vai até um ponto e não consegue ir além. Não consegue entender mais nada. Então, às vezes, é mais importante voltar, fazer a jornada de volta, né? Era nesse capítulo que a gente estava. Né? Aí quando deu a jornada de volta, então vamos voltar. Então vamos voltar para o céu, mas vamos voltar para o capítulo 4. Foi uma inspiração. Então vamos voltar, porque nós não estamos entendendo, nós não vamos conseguir. Né? Tem que voltar e fazer uma revisão, mesmo que demore. Né? Tem que ser uma revisão minuciosa. Então, para quê? Para entendermos isso. Né? Que nós podemos decidir a cada instante como queremos pensar a respeito disto ou daquilo. O ego vai dizer, pensa comigo. E o espírito vai te deixar livre. Se você escolhe, a diferença é que o ego ele te pressiona, ele te prende, ele te enreda, né? E o espírito te deixa livre. O espírito te deixa livre. Então veja como as compreensões que a gente tem são diferentes. Se você pensar com a mente inferior, você vai pensar, olha, a disciplina é necessária. É bom uma disciplina, senão as pessoas não permanecem. Né? Se você pensar com a mente superior, né, você pensa, a liberdade é melhor. E a diferença entre o ego e o espírito é isso. O espírito, ele te ensina a liberdade, te deixa livre, e ele ensina que você tem o poder de escolher se você quer estar no espírito ou no ego. Já enquanto no ego, você não tem escolha. Você vai escolher entre uma coisa que está aqui e outra coisa que está ali. Não tem muito o que escolher. As opções não te levam para cima, te levam de um lado para outro. Ou você sofre desse lado ou sofre desse lado. Você pode escolher como você quer. Né? E acha que isso é liberdade. A gente não tem muita escolha. Que a gente fica preso nesse sistema de pensamento do ego. E de fato, ali não tem o que escolher. A gente não tem liberdade nem para pensar. E quando a gente flui para cima, e ele diz que ele ajuda a gente quando a gente decide, é isso. A gente vai para a mente superior, inespírito, e compreende que a inspiração é para todos. E uma coisa interessante, ele diz, se eu mesmo não tivesse compreendido que a inspiração é para todos, eu não podia estar no espírito. Então vejam como é importante esse aspecto. A inspiração é para todos, não tem uma só pessoa a qual não seja possível a inspiração. Mas ele diz, você pode obstruir, mas não pode perdê-la. Tá? Então, tem pessoas cuja comunicação com a mente superior está obstruída, mas não é que está perdida. Então você começa a olhar para o irmão como um igual. E esse é o segredo dessa cura. Você olha para o irmão e diz aquela oração de antes, do parágrafo anterior, que é que eu conheça o meu irmão como a mim mesmo. Porque se eu tenho direito à inspiração, ele também tem. Pode ser
que a mente dele esteja, que ele obstruiu a mente, porque ele decidiu, neste momento, pela mente inferior. Mas isso não significa que ele perdeu essa condição. Então, que eu conheça meu irmão como conheço a mim mesmo. Traduz isto também. Porque eu compreendi agora com essa tua última frase, Jorge, com isso que tu falou, que é assim, ó, considerando os parágrafos anteriores, se a gente consegue alcançar esse estado de inspiração, e se tudo é uma ideia, e se a ideia reforça quando a gente compartilha, se a gente acredita que o irmão também tem inspiração, embora a gente temporariamente também não consiga ver, mas, né, se a gente repassa essa ideia, acredita nela e sutilmente, talvez, tenta passar isso, eu acho que se ele consegue compartilhar por algum momento essa ideia com a gente, porque diz ali também no parágrafo anterior que isso é feito em dois, né? Então, se ele conseguir alcançar também essa compreensão, ele vai começar a se curar também. Eu acho que, não sei, me pareceu que tudo fez sentido agora. Com isso que tu falou, eu fiquei pensando nisso. Talvez a gente possa, de alguma maneira, com essa frase, com esse exercício, talvez a gente possa provocar ou motivar esse irmão a alcançar também a inspiração. Mesmo que esteja temporariamente bloqueado, assim. Não sei, pensei nisso. Passo. O Espírito Santo é a mente de Cristo, que é ciente do conhecimento, que está além da percepção. Ele veio a ser, com a separação, como uma proteção, ao mesmo tempo inspirando o princípio da expiação. Antes disso, não havia nenhuma necessidade de cura, pois não havia ninguém sem consolo. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação, ou a restauração da integridade da mente. Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. Ele veio a ser, com a separação, como uma proteção, ao mesmo tempo inspirando o princípio da expiação. Antes disso não havia nenhuma necessidade de cura, pois não havia ninguém sem consolo. Essa parte de que ele vem para... o Espírito Santo serve, quer dizer, a função é nos inspirar a expiação. Aqui nesse parágrafo ele explica a função do Espírito Santo, que é restaurar a nossa mente, a integridade novamente. Como nós perdemos a nossa comunicação com Deus, então como ele disse, foi necessário criar uma voz que nos chamasse de volta e nos lembrasse novamente a nossa origem. E acredito que essa é a função do Espírito Santo. Eu agora vi até uma imagem assim, que, por exemplo, a separação. Se a gente estivesse separado totalmente, seria muito triste, porque seríamos todos perdidos. Então, o fio que ficou para a gente se apegar e poder voltar é o Espírito Santo, que é essa linha, essa comunicação tênue, como se fosse uma coisa energética. Então, a gente se separou, mas ficou preso a um fio que é só a gente querer, acessando a mente correta, a gente volta. Diz aqui, quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Tudo certo até aí. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. Então ele tem um propósito, que é restaurar. Quando não houver mais necessidade de retornar, mesmo assim ele permanecerá? Ainda é. O Espírito Santo é o Espírito da alegria. Tá? Então ele não vai modificar. Ele apenas vai deixar de inspirar a expiação, porque não tem mais necessidade. O resto continua igual. Porque ele ainda abençoa as criações e mantém todos no Espírito da alegria. Mas é assim,
antes precisava, a necessidade de cura surgiu com a separação. Sim. Antes da separação não tinha. Então não precisava o Espírito Santo inspirar-nos para a expiação. Tá? Então, nesse momento, o Espírito Santo inspira a expiação, tá? Para mostrar o caminho da cura, para nos curarmos. Porque precisa. Antes da separação não precisava, porque não tinha separação. Quando toda a filiação retornar, não vai mais precisar disso. E aí o que nós vamos dizer para o Espírito Santo fazer? Ele diz, bom, fica aí, fica abençoando então as criações e mantendo todos no Espírito da alegria. Então é isso que ele vai fazer. Então ele não perde, ele não deixa de existir o Espírito Santo, porque ele é uno com o Pai e o Filho. Tá? E ele une o Pai e o Filho, ele faz a mediação entre o Pai e o Filho, a comunicação entre o Pai e o Filho. Né? Então ele é o elo de ligação entre o Filho, que sou eu, né? E Deus Pai. Então entre nós está o Espírito Santo. Agora, por causa da separação, ele inspira a expiação, que nós já sabemos o que é. Depois, quando todos retornarmos ao reino, tá, não vai mais ter necessidade de chamar ninguém para retornar, porque a expiação é um chamado para retornarmos. Então não vai mais ter necessidade, não há mais separação, já todos já chegaram, não precisa mais chamar ninguém para retornar. Então ele continua sendo a união entre o Pai e o Filho, abençoando as criações e mantendo a todos na alegria. Tá? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.